O certo é agir agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Que Deus... Boa noite, professor. Boa noite, queridos. Que Deus preserve nossa saúde. Amém. Estamos agora iniciando mais uma aula de exegese. Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou bem, obrigado por perguntar, pastor. Ok. Bom, nós vamos então... aí, só tem o Caio, Benison, Luiz Bernardo. Só tem 3, né? Ok. Vou guardar mais um pouco. Vamos esperar então, dar mais um tempinho. Como é que foi a semana? Semana aqui para mim foi um tanto quanto complexa. Passei dias em hospital e essa gripe me agarrou de jeito. Rapaz. Está certo, então. Tem que cumprir já tô com 10 dias de atestado lá na empresa onde eu trabalho. 10 dias já. Eita. Uma gripe mesmo daquelas, viu? Gripe do... Ela tá desconfiado de ser H1N1. Não, o que é isso? Eu fiz exame aí desses outros negócios aí e não tem nenhum sintoma dessa doença doida aí não, e a dengue foi descartada. Então, a médica está desconfiada que pode ser essa H1N1. Mas eu já estou mais tranquilo, já estou medicado, já tomei remédio. Isso é bom saber disso. Que ótimo. Eu, graças a Deus, eu estou confinado à minha casa, cumprindo rigorosamente a quarentena. Eu só saio de casa mascarado, quando é para o supermercado, e eu faço o possível de demorar um pouco, o mínimo possível. Só vai final de semana para comprar, fazer a feira no supermercado e de volta logo. E isso tem sido com muito cuidado, e eu dou graças a Deus porque eu e minha esposa estamos bem de saúde e estamos em paz, graças a Deus. O importante é que a gente possa resistir esses dias, e aí quando as coisas voltarem ao normal, elas não mais serão normal, como não serão mais normal. Ok, queridos, vamos então iniciar nesse momento, tá? Eu vou fazer aqui uma oração e aí a gente depois, imediatamente, a gente vai prosseguir, tá? Eu vou ter que desligar os microfones de vocês para evitar a interferência de outros barulhos, e desse momento já está sendo gravado. Então vamos agora orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos a oportunidade deste reencontro para uma aula. Que teu Espírito nos ilumine e nos dê sabedoria, nos faça entender o conteúdo que vamos agora tratar nesta aula. Preserva a nossa saúde, Senhor, do teu povo, da igreja, da liderança do seminário, os funcionários, todos os seminaristas, alunos dos outros polos, que nós estejamos sob a tua proteção. Dá-nos a tua bênção nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, então nós vamos, nesse momento, para a nossa aula. Vamos começar, então. Nós vamos, então, hoje, estudar
o conteúdo de análise literária, profecia, e se o tempo permitir, que eu acho que não vai dar, porque o conteúdo ele é amplo, nós vamos talvez dividir isso em duas etapas. Profecia e literatura apocalíptica. Vamos começar então falando sobre a natureza da profecia. De que realmente nós estamos tratando? Profecia é uma mensagem que se caracteriza pelo seguinte: o predizer eventos futuros. Necessariamente não é só isso, mas esse é das características da natureza, é a natureza da profecia. Revelar fatos ocultos. Deus é onisciente, e ele então, quando tinha que comunicar algo oculto, ele chamava o profeta e enviava a mensagem ao destinatário, como foi no caso do rei Davi, que escondeu o pecado de Deus, que ele cometeu com Batseba, a esposa de Urias, e o profeta Natã foi aonde ele, e aí então fez ele reconhecer que ele cometeu um pecado. Houve a revelação de algo oculto. Tudo que foi então revelado veio à tona. Outra coisa também, ministrar instrução. Os profetas também traziam instruções e também uma palavra de consolo e de exortação para o povo de Deus. Algumas funções da profecia preditiva. Nós vamos começar aqui com o que Deus falou a respeito do futuro. Como nós podemos compreender e entender o significado, as funções da profecia preditiva? Muito bem. Qual era a razão disso? Qual era a função? Era trazer glória a Deus, dando testemunho de sua sabedoria e soberania sobre o futuro. Nós temos já estudado os atributos de Deus, e um deles é aquele que fala sobre a supremacia, a transcendência, a soberania de Deus. O que Deus decretou sobre o futuro, ele está realizando ao longo da história. E como a revelação foi progressiva, os profetas, eles falaram do futuro. E, por exemplo, no caso, na época de Daniel, o capítulo 12 registra revelação sobre o futuro, dias que um versículo onde o anjo diz, isso se refere a dias ainda muito distantes. E Daniel não entendeu, porque estava percebendo que estava fora do contexto histórico que ele estava vivendo. E então, essa é uma profecia sobre o futuro. Isso se cumpriu durante o período da vinda de Cristo. A profecia sobre as 70 semanas, elas se cumpriram ao longo dos anos, mas a última semana da profecia de Daniel se cumpriu na época de Cristo. Então, a mensagem sobre o futuro, ela vinha para trazer segurança, consolo aos oprimidos. No caso, por exemplo, que eu citei agora de Daniel, o povo estava no cativeiro. E a mensagem, por exemplo, de Daniel era de retorno, do novo êxodo, ia voltar para a terra, o surgimento de impérios que a partir daquele período para frente. Então, o livro de Daniel é um apocalipse. Ele tem um estilo de literatura apocalíptica. E, portanto, ele está concentrado em mensagens que vão no período histórico, desde a época de Daniel até o futuro, que ainda vai se cumprir. Jesus fez, por exemplo, referência à destruição do templo de Jerusalém como profecia anunciada pelo profeta Daniel. Outra coisa também da profecia preditiva era motivar os ouvintes a uma fé mais vigorosa e uma santidade mais profunda. Então, essa forma de falar sobre o futuro trazia esperança. E então, os ouvintes tinham que não só receber aquela palavra como conhecimento de revelação divina sobre o que Deus iria fazer na história
Então, eles faziam parte da história, o povo de Israel. E não só eles, mas também as outras nações. Uma mensagem acerca de Deus. As mensagens sobre o futuro também falavam a respeito da pessoa divina. O profeta não só falava do futuro, não só falava de fatos, mas ele falava a respeito da pessoa de Deus. E o que eles diziam sobre Deus? Primeiro, eles davam ênfase à aliança, traziam lembranças do que Deus, da aliança que foi feita com os patriarcas, a aliança mosaica, e depois a aliança com o rei Davi, que Deus, então, fez a promessa do Messias. Então, essas profecias, elas falam do que Deus é e do que Deus faz ao longo da história, sobre a sua soberana vontade. Então, essa é uma das ênfases que a profecia a respeito de Deus traz. Também sobre o julgamento de Deus. Não só a ideia do que Deus é como soberano, a vontade dele para o povo no seu contexto histórico. A palavra do profeta vinha trazer uma palavra de uma exortação, uma advertência. Então, também o julgamento divino. Tinha uma palavra para aquele período histórico. E julgamento não se refere ao juízo final, não. Julgamento no presente, durante a história. O que tinha acontecido durante o período do cativeiro e que era cumprimento do juízo divino, de sentença do julgamento divino que foi comunicada pelos profetas. Também havia a mensagem sobre o reino vindouro. Isso aí, então, essas são as ênfases das profecias a respeito da pessoa de Deus e do que Deus haveria de realizar. Agora, vamos começar aqui meditando, fazendo uma análise do que era a profecia para o presente, na época dos contemporâneos dos profetas. Os profetas falaram aos seus contemporâneos, certo? Quando a gente pensa e vê profecia, deve estar de olho naquilo que foi escrito no seu contexto histórico. E o que foi escrito foi registrado, mas antes foi pregado. Então, veja bem, o que os profetas faziam para os seus contemporâneos? Denúncia do pecado, tanto individual como coletivo. Por exemplo, o pecado individual de Davi, de Saul. Essas profecias vieram denunciando o pecado desses homens, mas também pecado coletivo do povo. Por exemplo, Amós, Oséias, Isaías, esses profetas falaram sobre o que o povo, não só o povo, mas também a casta sacerdotal, os governantes, os magistrados. Então, tinha uma mensagem de denúncia de pecado, tanto individual como coletivo. Outro detalhe, havia o chamado de todos ao arrependimento. Então, eles tinham que ter consciência disso. Outra coisa, o anúncio do juízo sobre os rebeldes. Havia pessoas que se arrependiam e, embora sofressem, mas Deus poupava eles da destruição. Mantinha sempre um remanescente que usufruía das bênçãos sobre o que haveria de vir no futuro. Então, os profetas proclamavam a denúncia do pecado, chamavam os pecadores ao arrependimento, ameaçava eles do juízo caso não se arrependessem e anunciava o que Deus haveria de fazer no futuro através do remanescente fiel. Essa palavra sobre o remanescente era uma forma de dizer para eles que a garantia que eles tinham, portanto, diz, usufruir das bênçãos de Deus estava no fato de que Deus iria poupar da destruição alguns que iriam continuar no percurso da história, a sua descendência,
Por isso, então, eles tinham que perceber o plano de Deus para o futuro. Outra coisa mais. Havia profecias datadas e havia profecias de exposição histórica. Então, veja bem. As profecias datadas, algumas são precedidas por datas precisas na contemporaneidade dos profetas. Por exemplo, Amós 1:1, Isaías 6:1. A profecia de Isaías 6:1, que é a revelação, a vocação do profeta, Deus então diz o que ele haveria de pregar. E esse texto começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, o próprio texto, ele dá a data do que teria que acontecer. Então, naquela geração, cidades iriam ser destruídas, a assolação viria sobre todo Israel. E, portanto, a mensagem que o profeta ia anunciar, o que ia provocar, seria endurecimento do coração daquela gente. E eles iriam sofrer, portanto, o juízo de Deus. Então, a profecia estava marcada para aquele período em que o profeta vivia. Agora, veja bem, toda profecia deve ser interpretada historicamente. Existem algumas pessoas que estão aí nas redes sociais, tudo que está acontecendo nesse período agora, dessa quarentena, está associando, cita versículo onde a profecia lá do Antigo Testamento anunciava essa quarentena. Ridículo um negócio desse. Então, pessoas estão fora do contexto histórico. O que nós precisamos entender é que a mensagem dos profetas para os seus contemporâneos tinha também conteúdo sobre o futuro, mas eram algumas datadas e outras com exposição histórica. As profecias enfatizam a prioridade de Deus em falar ao seu povo daquela época e contexto. Por exemplo, Ezequiel 3,17, vocês estão vendo aí, o profeta diz, filho do homem, eu te dei por atalaia. O atalaia é o vigia, certo? Atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, enquanto o profeta estivesse vivo, durante os seus anos de vida, dentro do período anunciado para vir o julgamento divino, o profeta, então, estava responsabilizado para comunicar uma mensagem no seu contexto histórico. Então, essa é a ênfase que precisa ser dada quando se for fazer a exegese, interpretar a profecia dentro do seu contexto histórico. Com respeito ao futuro, então vamos ver. A predição do futuro é marca da profecia bíblica, mas isto não quer dizer que cada profecia fala do futuro. É a ênfase que já foi dada aqui. Então, a profecia bíblica, ela não é um tipo de história prognosticada. Ou seja, embora alguns profetas tenham dito, nos últimos dias acontecerá que, caso, por exemplo, do profeta Joel, Isaías, quando ele se referiu ao futuro, o próprio Isaías fala de profecia do futuro sobre a vinda do Messias, o estabelecimento do reino de Deus, a paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo e a era histórica da evangelização, do anúncio da salvação aos outros povos da terra. E ele chega até a falar sobre a segunda vinda de Cristo, o juízo final. Tudo isso está no profeta Isaías. Então, ele aborda um período muito grande da história. Então, ele tem uma mensagem para o seu contexto histórico imediato, ele tem uma mensagem para os anos próximos que viriam, e tem também mensagem sobre um futuro remoto, uma era escatológica. Fala até, por exemplo, do novo céu e da nova terra. E o livro de Apocalipse, João, quando escreveu o livro, ele foi buscar esses dados, onde? Na profecia de Isaías, a única Bíblia que ele tinha como fonte de consulta.
a respeito das profecias era, portanto, o Antigo Testamento. Então, os profetas falaram acerca eles falaram acerca do futuro aos seus contemporâneos, falando na linguagem deles e no padrão de pensamento deles. Por exemplo, existe profecias onde fala de camelos, fala de carros de guerra, de espada, esse tipo de coisa que era próprio daquela época. Vinhas, etc. Uma linguagem que era do contexto histórico da época do profeta. Então, necessariamente, profecias que estão falando nesta linguagem diz respeito exclusivamente ao contexto histórico imediato. Tem coisas, por exemplo, sobre o futuro. O livro de Apocalipse menciona, por exemplo, praga de gafanhoto. Bom, gafanhoto ainda existe hoje, mas eles estão no contexto histórico de Israel como maldição e pragas prometidas para a violação da aliança. E o livro de Apocalipse, ele trata de pragas vindouras, coisas da história da humanidade, pestes e etc., que ao longo da história iria acontecer. E quem sabe esse período agora nós estamos vivendo, ele faz parte. Na aula passada, um aluno me fez a pergunta: o que eu achava, né, desse período agora de quarentena, dessa pandemia? Bom, nós estamos numa terra amaldiçoada. Não é o homem, não é o homem que foi amaldiçoado. Ele está sob maldição do juízo de Deus pronunciado de morte e condenação. Mas os males que ocorrem na terra, o ser humano sofre as consequências. E aí está a igreja no meio. Só que, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, essa é uma palavra profética de promessa sobre o futuro, de que Deus não vai remover a tribulação do seu povo, não, eles vão passar por ela, vão enfrentar, mas vão superar. A garantia de preservação divina. Então, a mensagem dos profetas sobre o futuro usava uma linguagem da época, falava daquele contexto histórico, mas o que dizia respeito ao futuro escatológico, à era escatológica, então, mesmo usando uma linguagem daqueles dias, falando de detalhes daquele tempo, das coisas, da cultura, fala de acontecimentos vindouros. Os profetas dispõem predições de uma forma condicionada. Grave bem isso aí. São 3 itens aqui: condição, história e cultura. Então, são profecias que elas vão ocorrer ou não, dependendo das condições. Aí nós temos a linguagem dos profetas, como eu citei: carruagem, cavalos, camelos, pequenas embarcações de lanças, escudos, espadas, etc. Isso faz parte de um contexto histórico, da cultura da época. Mas tem conteúdo, por exemplo, que é condicionado a um período específico. Por exemplo, a preocupação dos profetas não era escrever com antecipação uma história para o século 20 ou 21 depois de Cristo, que nós estamos vivendo agora. Necessariamente, o que eles escreveram não foi para nós. Também, mas porque foi registrado e perpetuado ao longo da história. Mas a mensagem foi proclamada imediatamente para aqueles que eram os contemporâneos dos profetas. Sobre o futuro ainda, veja bem, a mensagem sobre o futuro visava uma resposta contemporânea. Isso aí é fundamental. Quando você pega um texto que fala do futuro, observe os detalhes, veja com olho clínico para você perceber o que é que a mensagem requer dos receptores da mensagem no contexto que ela foi pregada pelo profeta, uma resposta que aqui é chamada de contemporânea. Por exemplo, quando o profeta falou, o profeta Isaías falou sobre um menino, a virgem conceberá, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele disse isso para os contemporâneos dele. Em outras palavras, estava lembrando a eles que tinha uma profecia
feita a Davi e que ela ia se cumprir no futuro, mas eles estavam vivendo o período histórico do percurso em que Deus estava caminhando com os remanescentes até chegar essa era, esse período. Não visava satisfazer a curiosidade dos contemporâneos, mas para o arrependimento e o encorajamento deles. Então, veja bem, quando Jesus falou sobre o capítulo 24 de Mateus e 25, que nós chamamos o capítulo sobre da era escatológica, que nós estamos vivendo nos últimos dias, então ele traz para nós uma promessa de esperança. Ele diz exatamente que, por causa dos escolhidos, ele fala dos eleitos que vão preservar, guardar, etc. Então, ele tem uma palavra de esperança, de encorajamento. A proclamação condicional, ou seja, quando ela só ocorre se as condições do ambiente proporcionam o cumprimento. Diz respeito a promessas de Deus a se cumprirem sob determinadas condições. Exemplo, a remoção do castigo sob a condição de arrependimento. Olha aí, ó. Em Jeremias, capítulo 18, versículos 7 a 8, o profeta que anunciou o cativeiro na Babilônia, ele diz aí o seguinte, no capítulo 18, 7 e 8, versículo 7 e 8. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. A ideia de arrependimento aí não é o sentido nosso, é a ideia de mudar de atitude, certo? Ou seja, se Deus anuncia um juízo para um povo, e esse povo fica, portanto, temeroso e se arrepende, então o juízo, a punição que viria, Deus então, vendo o arrependimento, Deus então muda de atitude. Ou seja, a ação de Deus ela está condicionada, portanto, a alguns fatores. E neste aspecto, isso aqui é um exemplo. Então, quando se vai interpretar o texto bíblico profético, deve-se levar em conta esse detalhe. A profecia é condicional ou não? Aí tem outras referências, por exemplo, Jonas. Jonas pregou ao povo de Nínive anunciando juízo e deu até o prazo. Dentro de 40 dias, o juízo de Deus viria sobre a cidade de Nínive. A cidade ia ser destruída, o povo ia ser arrasado. O que ocorreu foi que o rei se converteu, o povo temeu, o povo se humilhou, e aí não houve juízo. E o profeta ficou zangado porque ele queria ver os ninivitas destruídos, porque eles fizeram uma invasão no norte e dizimaram as tribos do norte do reino de Israel. Então ele tinha no coração um sentimento de ódio contra os gentios, um ódio contra Nínive, e queria ver a desgraça dele. Por isso que o texto de Jonas, quando termina, naquele diálogo com Deus, Deus então diz, por que você está furioso? Por que você está assim zangado? Por causa de uma planta. Vocês conhecem a história. Estou somente aqui fazendo uma referência a essa passagem bíblica, para mostrar que profecias também são condicionais. Outra coisa, quando se fala de profecia, temos que levar em consideração o propósito da proclamação. Para que a profecia é proclamada? A ênfase da profecia do Antigo Testamento era o julgamento. Essa era a ênfase. E o propósito de Deus era trazer Israel de volta para ele. Os profetas olhavam em direção do amanhã de Deus, com o propósito de enfatizar a urgência do hoje. Coisa linda isso aí, certo? No contexto das crises em que viveram, os profetas anunciavam ao povo que estava sendo dada uma última chance para corrigir seus caminhos. Então, veja bem. Vocês já estão percebendo aí que a ênfase era o julgamento. O propósito de Deus era trazer de volta Israel para ele.
Os profetas olhavam em direção do amanhã, ou seja, Deus, na visão divina, do que Deus havia decidido sobre o futuro. E também sobre o contexto em que as crises que está vivendo, os profetas anunciavam ao povo que estava sendo dado uma chance para corrigir seus caminhos. Aqui nós temos algo que precisamos dar ênfase com respeito à profecia do futuro, é o reino vindouro. Então, essa profecia, os profetas, principalmente Isaías, você vai achar em outros, em Miqueias e outros profetas também. Jesus falou que os profetas usam as palavras no plural. Os profetas falaram sobre, o próprio Moisés também, quando ele disse para Israel, o Senhor suscitará um profeta semelhante a mim, etc. E esse foi Cristo. Então, veja bem, a promessa de um reino universal foi feita lá no começo, em Gênesis. Você vai ver a bênção profética de Jacó sobre os seus filhos. Quando ele pronuncia a bênção sobre Judá, ele diz, Judá é leãozinho, tem postura de leão. Aí ele diz, o cetro é o bastão do rei, o cetro não se apartará de Judá, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos da terra. Então, essa é uma profecia que está registrada no livro de Gênesis, há milhares de anos atrás, antes de Moisés, de Cristo, certo? 1.500 anos antes de Cristo. E que o Apocalipse menciona como futuro para nós. Então, veja bem, esse reino universal é centro da história, da profecia, do conteúdo profético. Ainda mais, uma continuidade com o passado. Os profetas falam de uma nova aliança, presta bem atenção, nova aliança, novo êxodo, uma nova aliança que é profetizada em Jeremias, capítulo 31, e o novo Davi, por exemplo, Isaías fala do tronco de Jessé, Jeremias 23:5 fala do descendente de Davi, e uma nova Jerusalém. Aí você vê, portanto, são textos que dão ênfase ao reino universal e também ao rei vindouro. O rei vindouro, né? Veja bem, profecias messiânicas anunciam a vinda de um Messias no futuro, mas não pode ser isenta de sua interpretação histórica e contextual de origem. Por quê? Bom, o povo precisava ter uma ideia de que Deus estava no controle da história, Deus estava no controle da humanidade, que Deus é Senhor absoluto dos reinos da terra, de que o Deus lida com as nações, não só especificamente com Israel. Israel, embora a aliança diga que era povo de propriedade exclusiva de Deus, essa palavra exclusiva não é especificamente sentida. A palavra melhor, a tradução melhor, seria povo de propriedade privada, ou seja, dos que foram eleitos, escolhidos. E aí, dentre os outros povos da terra, iriam também haver gente que Deus iria trazer gentios. E por isso, então, o profeta falava para a sua geração de que Deus estava no percurso da história, como gestor da história, ele estava agindo. E naquele contexto, tinha que saber que um remanescente deles iriam continuar na história. Se quisessem, portanto, usufruir dessas bênçãos, haveria, portanto, de se arrepender. Então, há uma promessa de um reino e de um rei vindouro. Olha, veja bem, presta atenção. O cumprimento progressivo. É o que eu falei agora para vocês. Mas vamos lembrar de um fato aqui. Por exemplo, quando Jesus começou a pregar, quando João Batista foi preso, ele disse o seguinte, ele pregava o seguinte, o tempo está cumprido. Ou seja, a época que os profetas anunciaram de que viria o reino de Deus, que viria o Messias, esse tempo de espera acabou. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que Jesus anunciava era a chegada do reino. E naquele período histórico,
estava se cumprindo profecias do Antigo Testamento. Ele então faz o seu povo daquela época recordar dessas profecias de que Deus estava na história conduzindo Israel. E esses seus ouvintes tinham que entender que havia ali um remanescente que sobreviveu e Jesus vai construir a sua igreja, ou seja, vai pegar esse remanescente e vai agir ao longo da história. E nós fazemos agora parte dessa história. Cumprimento progressivo, portanto, é o que eu tenho falado aqui. A profecia é uma revelação do propósito de Deus na presente situação e em caráter contínuo. Formas de literatura profética. Vamos aqui, então, perceber. Se você pegar o texto em hebraico, você vai ver, mesmo as versões em português, você pega livro de Salmos, ou então uma citação de profecia no Novo Testamento, ele vem indentado, ou seja, ele vem em forma de poesia, dá para perceber. Então, existe a prosa e a poesia. A prosa, no texto hebraico, as duas margens, direita e esquerda, elas são alinhadas verticalmente. A poesia, não existe alinhamento nas margens. As frases elas estão fora da margem, elas estão mais para a linha, avançado um pouco e não obedece aquele padrão da prosa, é diferente. Então, relatos, discursos e orações são outra categoria, outra forma de literatura profética. Então, quando se vai fazer uma análise da profecia, a gente deve levar em conta a linguagem poética, deve levar, então, em conta que existem relatos, existem os discursos e existem orações. Relatos e descrições estão presentes nas narrativas. E os discursos são palavra de Deus pela boca do profeta. Orações são formas de expressão direcionadas ao homem, do homem a Deus. Forma de literatura hino. Nós temos hinos fúnebres. Amós, capítulo 5, versículo 1, é onde começa parábolas. Isaías 14, de 4 a 21, tem lá uma parábola. E, se eu não estou enganado, é a parábola da vinha, uma coisa assim. Dizeres de sabedoria, ou seja, literatura sapiencial, ela está diluída como as formas de linguagem, os gêneros literários no Antigo Testamento, eles estão mesclados, sendo que há predominância de um deles. No caso dos profetas, a predominância é discurso, mas tem muita narrativa, certo? E pouca poesia, mas tem. Citações da Torá, da lei de Israel. Agora, existe um modelo chamado oráculo, que é profecia específica, e ela vem com um tom de gravidade. 3 características são predominantes nos oráculos. Primeiro, uma fórmula, a fórmula da mensagem. Segundo, uma afirmação da razão para a ação de Deus. E terceiro, vem a proclamação da ação divina. Vamos ver um exemplo, então. Um exemplo de oráculo. Amós, capítulo 1, versículo 3 a 5. O profeta diz o seguinte, aqui está somente uma parte do texto. Assim diz o Senhor. Isso aí é a fórmula do mensageiro, certo? Todo oráculo começa com essa frase. Assim diz o Senhor. Ou então, sentença do Senhor. Ou então, peso do Senhor. Então, vem uma palavra que vem chamando, dando ênfase. Ela tem um tom de gravidade. Outra frase da profecia. Por 3 transgressões de Damasco. Isso aí é a razão. Certo? A razão do que Deus, por a qual Deus vai fazer alguma coisa. Aí a frase, por isso meterei fogo. Ou seja, essa é a ação, o anúncio da ação divina. Então, quando você pega um oráculo, grave isso. A fórmula, a razão e o anúncio da ação de Deus. Nós vamos fazer um intervalo agora.